Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de dezembro, domingo, dia do Senhor. Somos convidados a celebrar o segundo domingo do Advento. Estamos nos preparando para a chegada do Salvador em nossa história. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessando os seus pecados, e João batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a refletir o início do Evangelho de São Marcos. Digamos que o apelo central, sobretudo neste caminho que vivenciamos, ou a intenção principal de São Marcos, é revelar quem é Jesus. Segundo São Marcos, quem é Jesus? O Filho de Deus. O Filho de Deus que veio nos salvar, que veio dar a vida por cada um de nós. Logo em seguida, nós ouvimos então um pequeno trecho do Evangelho, ou melhor, do livro do profeta Isaías. Livro este que marcou a nossa liturgia neste domingo, a primeira leitura, então faz referência a este trecho, que diz assim: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Mensageiro nós podemos traduzir por anjo, ou seja, São João Batista é considerado como um anjo, um mensageiro, aquele que vai anunciar, levar uma boa nova a todos aqueles que mais necessitam. São Marcos também faz referência que este mensageiro se encontra no deserto. E ele se veste com uma roupa de pele de camelo e se alimenta de gafanhotos, que possivelmente poderia ser algum tipo de grão da época, e o mel silvestre, que era a comida dos mais pobres. Isso nos leva a refletir, sobretudo no contexto em que estamos inseridos. Hoje o Natal virou comércio. Muitas realidades em nossa sociedade incentivam o povo a comprar, a consumir, enfim. São João Batista, a partir do Evangelho de São Marcos, é para nós um farol para nos
policiar quanto a essas realidades. Nós devemos buscar aquilo que é essencial à nossa vida. O Evangelho continua dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. São João Batista é aquele que veio preparar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando um batismo de conversão, foi preparando já desde o início a vida pública de Jesus, que anuncia o reino dos céus e convida então um caminho de conversão e remissão dos pecados. A palavra continua dizendo, amados irmãos e irmãs, que João Batista então batizava com água, mas nosso Senhor Jesus Cristo vem para nos batizar com o Espírito Santo. Por isso João se considera pequeno. Eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar suas sandálias. A humildade, a pequenez da qual somos convidados a vivenciar enquanto irmãos, enquanto vivemos este caminho na presença do Senhor. Olhando para a nossa história, nós estamos vivendo um ano tão difícil, aonde muitas pessoas vivem o isolamento social, viveram o isolamento social, familiares ficavam longe uns dos outros por conta desta pandemia, e também tudo aquilo que era comum para expressar o amor, o carinho, foi se deixando por conta então de preservar a saúde. Os abraços, enfim, todo gesto de carinho vai se deixando de lado. Aqui, a partir desse evangelho, vemos uma palavra de esperança aos corações. Assim também o Senhor vem no dia de hoje trazer esperança a cada um de nós. Esperança para que possamos viver neste mundo, mesmo marcado por tantas dificuldades, para que não percamos a fé, para que não percamos a esperança. A primeira leitura do profeta Isaías também inicia com a palavra que vem diretamente neste mesmo caminho. Consolai o meu povo, consolai-o. O Senhor que pede ao profeta que possa consolar o seu povo. É o Deus que cuida, que nos ama e que fala ao coração de cada um de nós, nos convidando a uma vida nova em unidade a Ele. Por isso que possamos nos preparar bem para o Santo Natal, vivendo este caminho do Advento. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.